Olá pessoal, então essa vai ser a primeira de uma série de aulas sobre vetores. Nessa primeira aula a gente vai abordar alguns assuntos bem básicos e entender o que é um vetor, certo? O que é um vetor? Quando a gente pensa em vetor, a gente tem que pensar em variação, tá? Essa é a palavra, variação, né? Mas quem pensa em variação, pensa na variação de alguma coisa. Então, olha só, se a gente tiver um vetor V, nós vamos representar ele usando esses símbolos, né? Menor que, maior que, para três componentes, tá? Vamos abrir e fechar ele. Vão ter três coisas aqui dentro, né? Vai ter uma coisinha aqui, uma coisinha aqui e uma coisinha aqui, né? Um número, né? Bom, esse primeiro vermelho vai ser uma taxa para x. Essa segunda do meio vai ser uma taxa para y. E essa daqui vai ser uma taxa para z. Taxa de variação em x, taxa de variação em y, taxa de variação em z. Ok, então vamos olhar, né? Vamos representar aqui um planozinho e vamos começar a enxergar os vetores. Traçar aqui uma reta, mais uma aqui, e aqui está feito um pequeno plano cartesiano, ok? Vamos olhar então. Se a gente tiver um vetor, por exemplo, um vetor A, 1 e 2, tá? O que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa é de um ponto para o vetor começar, certo? Se é uma taxa de variação em relação a uma coisa a outra, tá? Então a gente vai fazer isso aqui no ponto 0, 0, que é a origem, né? Então tá, como é que a gente desenha um vetor? Primeira coisa, a gente marca o ponto inicial, que é o 0, 0. Em seguida, a gente vai fazer a taxa de variação para x e a taxa de variação para y, né? Aqui, quando tem x, y e z, nós estamos falando de um vetor 3D. Quando nós temos apenas x e y, nós estamos falando de um vetor de duas dimensões, né? Então aqui é um vetor 3D e aqui um vetor 2D. Esse daqui como é que a gente vai desenhar? A gente vai adicionar uma taxa de variação de uma unidade para x, ok? A gente tem x e y, né? E duas unidades para y. Então se a gente marcou um aqui, assim, 1, 2. Beleza. Então a gente vai juntar esses dois pontos, né? Para 1 e para 2. E aqui a gente vai ter um ponto. O que a gente faz em seguida? Agora sim a gente traça o nosso vetor, né? O nosso vetor que vai ser esse daqui. Esse é o nosso vetor A. Ok? Tirando outros exemplos, então, vamos ver. Um vetor B com taxa de variação menos 1 e 2. Ok? Como é que a gente desenha isso? Bom, primeira parte é uma taxa de variação para x. Segunda parte é uma taxa de variação para y. Quanto que é a taxa de variação? Ó, no mesmo ponto, né? No mesmo ponto que vai começar. Taxa de variação para x é menos 1. Então, se a gente está começando na origem, nós vamos mexer para a esquerda, menos 1. E para y, nós vamos ter uma taxa de variação 2, que é a mesma, né? Então, vai ser mais ou menos aqui assim. Beleza, então aqui a gente vai traçar o nosso vetor B, começando no ponto que a gente escolheu aqui, que é a origem, e indo até o ponto final, certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui, um vetor C. Um vetor C que vai ser 2 e menos 1, ok? Vetor C, 2 e menos 1. Nós vamos adicionar também, né, na origem, nós vamos adicionar duas unidades de variação para x, então 1, 2. E para y nós vamos adicionar menos 1, então nós vamos andar para baixo, menos uma unidade. Nós vamos ligar esses dois pontos e vamos chegar aqui.
Então, começando na origem e vindo até o ponto. Aqui está o nosso vetor C, né? Esse é o vetor A, esse é o vetor B e esse é o vetor C. Ok. Então tá aqui, agora a gente já entendeu, né? Quando a gente pega um ponto de origem, um ponto de partida e adiciona a variação do vetor. Esses vetores eles podiam estar colocados em qualquer lugar, né? Se eu escolhesse, por exemplo, esse ponto aqui assim e desenhasse o vetor A, seria começando aqui e o vetor exatamente igual. Eu quero que vocês imaginem esse vetorzinho aqui indo para qualquer lugar, eu quero que ele seja aqui. Então pega esse vetor e coloca aqui, ok? Então, essa ideia básica aqui de o que é um vetor é sem dúvida a parte mais importante. Depois que a gente sabe o que é um vetor, a gente pode começar a falar de algumas coisinhas, como a soma ou subtração de vetores. Aqui a gente já está entrando nas propriedades, né? O que a gente pode ter? A gente pode ter um vetor A, né? Quando a gente escreve vetor com letras, assim, a gente precisa deixar elas em negrito para diferenciar das letras de constantes, né? Um vetor A mais um vetor B, a gente pode ter um vetor A menos B, e nós podemos multiplicar um vetor, por exemplo, A, por uma constante. O que vai acontecer aqui, né? Eu vou escrever aqui os nossos vetores A e B. Nossos vetores A e B vão ser A igual a A1, A2, A3, e o vetor B vai ser B1, B2, B3. Ok? Componente para x, componente para y e componente para z. Quando nós temos a soma, nós vamos simplesmente, né, o vetor A mais B vai ser a soma das variações para x, soma de variações para y e soma de variações para z. Diretamente, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, nos seus respectivos lugares. Então, abre as chaves aqui, né? Chaves não, desculpa, esse símbolo, né? E aqui, essa primeira parte vai ser um A1 mais um B1. Essa segunda parte vai ser um A2 mais um B2. E a variação para x, para z, desculpa, vai ser A3 mais B3. Ok? Essas taxas de variações aqui, tá, soma taxa de variação para x, soma taxa de variação para y, soma taxa de variação para z. Mesma coisa, né? A menos b vai ficar o A menos o B. Então conserva o sinal que está aqui, né? O nosso A1 menos um B1. Um A2 menos um B2. Um A3 menos um B3. Sempre o que está em cima, né? Menos o de baixo. Ok? E aqui você, para encerrar essa aula aqui, o que é multiplicar por uma constante, né? Quando a gente multiplica por uma constante, a gente vai multiplicar cada um dos termos que está dentro do vetor por essa constante. Então, se a gente vai multiplicar o vetor A por uma constante, esse A vai multiplicar vai ser o A1 vezes uma constante, o A2 vezes a constante e o A3 vezes a constante. Ele multiplica cada uma das variações, ok? Multiplica a variação para x, multiplica a variação para y e multiplica a variação para z, ok? Então, se a gente, por exemplo, aqui eu quisesse somar esses dois vetores, né, A e B, fazendo esse A mais B ali de cima, deixa eu ver onde eu vou escrever aqui embaixo, o A mais B lá de cima, né? Eu acabei usando equivocadamente os mesmos nomes aqui, né? Mas é 1 menos o 1. Então, o 1 menos o 1, certo? A gente está somando, né? Variações para x. Agora a gente soma as variações para b, que vai ficar 2 mais 2. Ou seja, esse vetor vai ser o vetor 0 e 4.